Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Labruna, sou doutorando e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Sou professor universitário, escritor e também pesquisador. O lema desse canal é disseminar o conhecimento, incentivar a leitura e promover a cultura. E aqui me proponho a fazer análise de clássicos da literatura filosófica. Hoje, em março de 2025, eu vim falar sobre esse livro aqui, Viagem ao Centro da Terra. Voyage ao Centre de la Terre, datado de 1864, escrito pelo famoso Júlio Verne, cujo nome completo em francês foi Jules Gabriel Verne. Então, pessoal, enquanto você me faz a gentileza de apertar no botão de curtir e também se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer e contribuir para que esse vídeo chegue mais e mais pessoas, eu vou rodar a vinheta rapidinho e já venho, tá bom? Até já! Então, pessoal, estou de volta. Como de costume, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do nosso autor do livro e também do contexto geral da feitura da obra. E depois vou fazer uma análise a fim de incentivar o interesse pela leitura do livro, tá? Então, o Júlio Verne, o Júlio Gabriel Verne, nasceu no dia 8 de fevereiro de 1828 na cidade de Nantes, na França. Ele é considerado por muita gente o criador do gênero de ficção científica. Muitas coisas que ele escreveu praticamente previram invenções da humanidade do futuro, como é o caso do submarino, das roupas de mergulho, do helicóptero, dos foguetes e das viagens espaciais. Ele que inclusive publicou um livro chamado Da Terra à Lua, livro este datado de 1865, ou seja, mais de 100 anos antes da primeira viagem do homem à Lua, né? Que foi feita em 1969. O Júlio Verne, ele era o filho mais velho de um advogado chamado Pierre Verne e também é filho de Sophie Allot de la Fouet, uma burguesa da alta sociedade francesa. Como Nantes era uma cidade portuária, né, com indas e vidas de embarcações todos os dias, essas embarcações que partiam e chegavam no porto sempre instigavam o jovem Júlio Verne, né, e instigou o interesse em realizar viagens pelo mundo. Tanto é que aos 11 anos de idade, ele entrou escondido em uma embarcação, só que foi pego pelo seu pai na primeira escala e foi reconduzido pelo seu pai para casa. A sua família era de classe média e ele tinha grande predileção pela ciência e também pela literatura. No período pré-universitário, o Júlio Verne deixou Nantes e se mudou para Paris. E ali ele conheceu pessoalmente o escritor Alexandre Dumas, que é muito famoso e conhecido pelo livro O Monte de Monte Cristo, e também ficou amigo do Victor Hugo, que entre suas obras, uma das mais notáveis é a famosa Os Miseráveis. Embora ele tenha se formado em Direito, como queria sua família, né? Afinal seu pai era advogado, o Júlio Verne decidiu permanecer em Paris para se dedicar à carreira de escritor, de poeta e de dramaturgo. Mas assim, para se manter, ele dava aulas de Direito e também chegou a ser secretário de uma companhia de teatro. Em 1857, ele se casou com uma jovem viúva que já possuía 2 filhas. O nome dela era Honorine Dufresne. E depois ele chegou a trabalhar na Bolsa de Valores. E em 1861 nasceu seu único filho, chamado Michael Verne. Tá? Em 1863, o Júlio Verne teve seu primeiro livro publicado, que foi o livro 5 Semanas e um Balão. Esse livro foi um verdadeiro sucesso inaugural.
ele conseguiu a proeza de vender, na época, 80 mil cópias do livro, um estilo repleto de ação e aventura, e este livro retrata a viagem sobre o continente africano em um balão de hidrogênio. Esse é o contexto da obra. O sucesso foi tanto que ele conseguiu assinar um contrato com a editora para escrever 2 livros por ano durante 2 décadas, o que totalizaria 40 livros, só nesse contrato. Então aí vieram outros livros notáveis do nosso autor, entre tantos, né? E aí destacam-se A Viagem ao Centro da Terra, que é este livro que a gente vai falar hoje, Voyage ao Centre de la Terre, em 1864. Depois, o seu mais notável e mais célebre livro, 20 mil léguas submarinas, datado de 1870. E por que não citar também o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1873. Um evento importante na sua vida, em 1886, um sobrinho do Júlio Verne, que tinha alguns distúrbios mentais, lhe deu 2 tiros no pé. Isso lhe causou sequelas permanentes até o resto da sua vida. No dia 24 de março de 1905, aos 77 anos, vítima de uma crise aguda de diabetes, Júlio Verne faleceu na cidade de Amiens, na França. Então, uma coisa muito interessante de ser dita é que, segundo a Unesco, a sua obra é uma das mais traduzidas da história, tendo sido traduzida para nada mais, nada menos do que 148 idiomas. Então, ao longo de 50 anos, Júlio Verne escreveu mais de 100 livros. Mais de 100 livros publicados. Então, eu queria falar um pouquinho, né? Não farei spoiler, como já é praxe do canal. A ideia aqui é fazer uma análise para incentivar a leitura da obra. Farei algumas reflexões sobre o livro aqui, Viagem ao Centro da Terra. Essa história ela se passa em 1863 e gira em torno de 3 personagens. O professor Otto Lidenbrock, o seu estagiário e sobrinho Axel e um guia islandês chamado Hans. Então, o que acontece? Na cidade de Hamburgo, na Alemanha, havia um acadêmico, um professor universitário e pesquisador chamado Otto Lidenbrock. Este professor, ele era especializado em geologia e também em mineralogia. Como ele era um assíduo frequentador de sebos e de bibliotecas com livros antigos, ele próprio se denominava um bibliônamo, ele acabou encontrando dentro de um livro antigo do século XII, um livro que tratava sobre história islandesa. Ele acabou encontrando um pergaminho de um famoso alquimista islandês datado do século XII, chamado Árni Saknussemm. Árni Saknussemm havia dito em uma linguagem criptografada, que foi traduzida pelo professor Otto Lidenbrock, havia dito que tinha encontrado no século XVI, ou seja, 300 anos antes da situação do livro, uma passagem que levaria ao centro da Terra. Então, fascinado pela mensagem e pelo texto, já que o professor Otto Lidenbrock era um dos maiores especialistas e notáveis conhecedores da geologia e também da mineralogia, ele acabou convencendo o seu sobrinho de 19 anos e também seu estagiário, que vivia em sua casa, estudante de geologia, e que se chamava Axel. Esse sobrinho acaba relutando de início, mas como tinha muito apreço pelo seu tio e interesse pela ciência, acaba aceitando acompanhá-lo na viagem. Então eles vão até a capital da Islândia e ali acabam contratando um guia local. Esse guia local que sobrevivia como caçador, e o seu nome era Hans. Este caçador, esse guia local, os ajuda a levá-los até a cratera de um vulcão glacial chamado Snæfellsnes. Então, ali na cratera desse vulcão Snæfellsnes, inicia-se uma viagem repleta de rochas, cavernas,
fósseis e em direção ao subterrâneo e com o intuito de chegar ao centro da Terra. Então, é claro que esse livro tem muitas concepções científicas que foram superadas, até porque o livro é datado do século XIX, mas o que é fato é que os personagens, sobretudo o professor Otto Lidenbrock, ele tem a convicção de que o centro da Terra não é quente, que a temperatura não aumenta conforme se dirigiria ao centro da Terra. Ele tem a teoria de que a temperatura vai se tornando amena. Então, se eles chegam ao centro da Terra ou não, o que acontece durante a viagem, eu não vou dizer, tá? Porque este livro é um livro que instiga a leitura, é um livro de leitura muito fluida, muito divertida, muito fácil. De forma nenhuma eu vou contar o que aconteceu, só lendo para saber. Eu peço a gentileza de que quem já leu, não coloque o final nos comentários, tá bom? Porque esse dia eu estava lendo um livro, Alice no País das Maravilhas, e eu fui procurar um audiobook para ouvir enquanto eu estava lendo o livro, e a pessoa já tinha falado o final nos comentários. Então, assim, peço a gentileza de não colocar o final. Claro que pode comentar sobre a obra, sobre o enredo, sobre os acontecimentos, mas não falar sobre o final do livro, tá bom? Por gentileza. Mas eu queria tratar sobre uma das grandes mensagens que eu encontrei no livro. A mensagem é o seguinte: às vezes, as circunstâncias que nós achamos que são trágicas e catastróficas na nossa vida, elas irão nos beneficiar e até nos salvar no futuro. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é traumático e trágico e catastrófico, amanhã vai se mostrar um grande aliado nosso, pode até nos ajudar e nos salvar. Então, essa foi a grande lição que eu encontrei nesse livro. Um livro que eu recomendo a leitura, Viagem ao Centro da Terra, um expoente do gênero literário da ficção científica, publicado em 1864 por Júlio Verne, um aficionado por ciência e tecnologia. Tá, pessoal? Muito obrigado por me ouvir, um abraço e até a próxima.